Graça e a paz. Amém? Hoje quero falar um pouco do amor de Cristo, o amor de Deus por nós. Muitas vezes nós ouvimos falar do amor de Deus e compreendemos algo, né? Nós temos aquele costume de pensar que Deus ama apenas aqueles que são certinhos, aqueles que são menos errados, né? Mas isso não é verdade. Nós temos que entender que em João, abre lá, não precisa abrir também, que esse versículo é muito conhecido, está ali no projetando ali também, João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui é Jesus. Aqui nós vemos essas palavras de Jesus falando para Nicodemos. Esse versículo está dentro desse contexto. Quando Jesus falou, ele conversava com Nicodemos. Esse Nicodemos era um dos líderes judeus. Então vemos assim que Nicodemos é uma pessoa exemplar, né? Ele era líder da igreja. E na conversa Jesus explicava para Nicodemos a respeito do reino de Deus, o que significa o nascer de novo, né? Que no início de João capítulo 3 fala sobre nascer de novo. E Jesus também fala sobre como ele iria morrer dentro desse capítulo, né? E logo em seguida ele fala que ele seria pendurado no madeiro, como que ele iria morrer, que ele tinha vida eterna, que é o que nós lemos. E João 13, 14 até o 15, e depois Jesus destacou, né? Ele aproveitou a oportunidade para ganhar a vida de Nicodemos e disse assim, esse versículo que nós lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E às vezes a gente se pergunta, eu me perguntei várias e várias vezes, e às vezes me pergunto ainda, mas por que Deus foi amar o mundo? Por que Deus foi amar o mundo? Até concordo, na época lá do Jardim do Éden, Deus fez tudo perfeito. Amar durante aquele tempo, beleza, vamos amar, né? Adão ali, e Eva sem pecado, fazendo ali com toda a vontade de Deus ali, né? Sem transgressão alguma, uma terra perfeita. O Jardim do Éden é perfeito. Até dá para compreender o motivo de Deus amar durante aquele período. Mas depois de tudo que Deus fez para Adão e Eva ali, né, no jardim, tudo perfeito, ainda assim eles foram lá e quiseram ser igual a Deus, e comeram ali do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas mesmo assim, mesmo Adão e Eva transgredindo a lei, mesmo Adão e Eva desobedecendo a Deus, Deus ainda o amava. Deus ainda decidiu amar. Mas por que Deus decidiu amar, mesmo estando tão sujo, cheio de pecado, tão errado, estava imperfeito? Quem que faz um quadro e erra e ainda assim expõe? Né? Um pintor vai pintar ali, errou a pintura, o que vai fazer? Normalmente ele pega a tela, joga fora e pinta outro. Ou pinta por cima, tenta fazer um reboco, sei lá. Né? Alguma coisa ele faz, mas ele não expõe da forma que ele está ali. Né? É a mesma coisa, se você é um pintor, o teu filho vai lá e pinta por cima da tua pintura, o que você vai fazer? Vai expor mesmo, a mesma coisa, vai expor lá? Não. Normalmente a gente não expõe. Mas Deus fez a obra-prima, e essa obra-prima foi manchada com pecado, e mesmo assim Ele continuou amando. Mesmo assim Ele continuou olhando para Adão e Eva, né? Nós vemos ali no começo, ali, Deus continuou tratando o ser humano, cuidando, zelando por ele. E a pergunta é, mas por quê? Né? E às vezes a gente se pergunta, por que Ele não matou esse Adão e Eva e fez outro, né? Ele tinha poder para isso. Ele fez um, não pode fazer outro. Por quê? Eu vejo assim que a palavra de Deus nos diz ali em Salmo 144, abram lá. Salmo 144,
versículo 3 e versículo 4. Olha, essa pergunta não é só nós que fazemos às vezes. O salmista também se questionou sobre isso. Versículo 3 e versículo 4 fala assim: Senhor, que é o homem para que te importes com ele? Ou o filho do homem para que por ele te interesse? O homem é como um sopro, seus dias são como sombra passageira. Até o salmista aqui se questionou: mas quem é nós para o Senhor estimar, querer tanto a gente? Quem somos nós para que Deus entregasse seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz? Quem somos nós? Nós somos como um vento, né? O que é 1000 anos diante de 80? Não dá 1%, né? Eu vejo assim, a mesma coisa nós. Cara, Deus vive uma eternidade, nós somos assim, Deus piscou o olho, nós nasceu e morreu. Porque Deus, Ele é eterno, né? Não está estimado em tempo, então nós somos muito rápido. Nossa vida é muito passageira, mas mesmo assim, Deus nos ama. Mesmo assim, sabendo que nós, como seres humanos, não iríamos fazer nenhuma diferença diante de uma multidão, mesmo assim Deus nos ama. Mesmo assim, aquela pessoa que cometeu o pecado cheio de erro, né? Eu falo assim, aqueles pecados mais terríveis que você imaginar, a pedofilia, a prostituição, assassino, todos, Deus ama todos. Tem as pessoas mais terríveis que você imaginar. Não, esse Deus não ama esse cara não. E eu te digo, ama. Deus ama todos. Mas a resposta ainda não, a resposta está do porquê que Deus ama. É quando em Atos, né, eu vejo aqui em Atos capítulo 10, versículo 34, e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. É o que eu estou dizendo, Deus não se importa o que você fez ou o que deixou de fazer, se você se veste bem ou se veste mal, né? Não interessa, Deus te ama da mesma forma, Deus te ama muito. E por que Deus nos ama tanto assim? Por que Deus nos amou de tal maneira? Porque a palavra de Deus nos diz que Deus é amor. A essência dele é amor. Então Ele nos ama simplesmente porque Ele é o amor. Então Deus te ama porque simplesmente Ele é. Aquilo que nós sentimos, Ele é. Aquilo que você sente, por exemplo, aquilo que eu sinto pela minha filha, o meu filho, a minha esposa, Ele é aquilo muito mais, além do que eu sinto. Ele é amor. E por isso Deus não tem como deixar de nos amar, porque vai contra a natureza Deus não amar alguém. Vai contra a natureza de Deus deixar de amar alguém. E eu acho interessante que muitas vezes o cristão dentro da igreja não consegue entender e compreender isso. E nós vivemos uma vida medíocre, pensando que Deus vai apenas cuidar de nós. Deus vai apenas olhar para a gente. Que Jesus Cristo morreu somente por mim, que estou aqui na igreja. E agimos como... Talvez a gente não digamos isso. Não dizemos isso para as pessoas. Deus só ama eu, mas nós aparentemente apresentamos isso em nossa vida cotidiana. Porque nós não apresentamos Jesus Cristo, esse amor, para as outras pessoas. Porque quando nós entender que Deus ama a todos, é a mesma coisa na escola, quando nós sabemos que um menino gosta de uma menina, ou a menina gosta de outro menino, na escola ele fica toda hora jogando indireto para o outro. O fulaninho quer o seu. Ô Vânia, é assim que na escola, eu lembro quando eu estudava, nós imaginava que fulano gostava de ciclano, já começava. Você não aproveita, fulano pode ser. E ficava naquilo, sabe? E com Deus nós não fazemos isso, nós não falamos: fulano, Deus te ama, cara. Deus está afim de você, e nós não fazemos isso, sabe? E nós agimos como se o amor de Deus fosse somente para nós, e agimos dessa forma dentro da igreja, mas o amor é para todos. Nós muitas vezes a Bíblia fala para nós não sentar na rodas de escarnecedores, né? Verdade, está em Salmos capítulo 1, né? O que é escarnecedor? Aquele que fala mal do outro, escarnece, aquilo tudo que fala mal um do outro, falando asneira, né?
Mas a Bíblia não fala nada de não pregar o Evangelho. A Bíblia fala aí de pregar o Evangelho quem é toda criatura. Assassino, homossexual, independente do que ela vive, do que ela acredita, a Bíblia fala para a gente ir pregar o Evangelho e anunciar esse amor. Deus ama cada um de nós, ama nós cristãos, mas ama também aquele que está lá fora, vivendo na prostituição, vivendo no pecado, vivendo falando mal da gente. Essas pessoas Deus ama também. Deus ama até aquele que fala mal dele. Deus ama até aquele que não acredita nele. Sabe? E nós temos que entender e compreender isso. Deus é amor. Deus quer você perto dele, porque Deus quer ter intimidade contigo. Deus te ama. E o detalhe, que logo em seguida, quando a Bíblia nos fala, porque Deus amou o mundo, né? Logo em seguida vem de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aqui está querendo mostrar um pouco o tamanho, a intensidade do amor dele. Em Romanos, abre lá, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Do versículo 31 até o versículo 39. Amém? Então vamos falar um pouco sobre a profundidade do amor de Deus por nós. Diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todo o dia. Somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura ou criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem pode te afastar do amor de Deus? Ninguém, nada. Nada pode te afastar do amor de Deus. Nem perigo, nem espada, nem tribulação, nem angústia, nem medo, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Paulo ainda fala assim no versículo 36, por amor de ti enfrentamos a morte todo dia, e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Não interessa se você está naquela angústia tremenda, Deus te ama. Sabe, nós vemos um dos grandes motivos da depressão é a pessoa não se sentir amada por ninguém, a rejeição. Sabe, e nós temos que entender que Deus ele existe, e primeiro para entender o amor de Deus, nós temos que ter a convicção de que ele existe. Não tem como você sentir o amor de Deus te ama, mas a gente não sente, sabe? Por isso que nós temos que compreender primeiro que ele existe, e ele te ama. E acreditar que Cristo morreu na cruz por nós. Amém? Amém. Então Deus te amou dessa maneira, amados. Cara, não tem coisa maior que isso. Nada. Você que é casado, muitas vezes, se seu marido ou tua esposa te trair, você abandona ele. Larga dele, se dane para lá. Mas Jesus Cristo, mesmo se abandonar, largar ele, voltar, ele te aceita. Aí no meio do caminho, se abandonar e largar ele, querer voltar de novo, ele te aceita de novo. Sabe? Que homem ou que mulher é capaz de aguentar? Tem mulher que aguenta, homem também, tem homem que aguenta isso, né? Que aguenta, leva a traição e vai e volta. Mas que eu mesmo não aguentaria não, irmãozinho. É algo difícil aguentar a traição. Dormir com a pessoa que está do teu lado todos os dias e de repente aquela pessoa que você achava que era só tua, está sendo dividida.
Agora esqueci o nome do profeta, é Oséias. Sabe o que Deus fez? Esse profeta é o profeta mais corajoso que tem. Deus falou para esse profeta: vai lá e casa com uma prostituta. Ele foi lá, casou com a prostituta. E essa prostituta não abandonou a prostituição. E ela lutou, e ele lutou para que ela abandonasse. E para que Deus pediu para Oséias viver isso? Para ele entender um pouco do tamanho do amor de Deus por nós. Para ele entender que mesmo nós traindo, porque Oséias, você acha que Oséias queria largar, mas Deus não permitiu Oséias largar a mulher dele. Não, permanece, fica lá. Pega lá, tira de onde ela está lá e traz para dentro de tua casa. E é isso que Deus faz conosco. Deus já fez isso para que nós compreendêssemos. Mesmo nós vivendo uma prostituição espiritual, se você se arrepender de todo o pecado, Deus te aceita de volta. Tamanho amor de Deus por nós, né? É muito grande. E em João 13, versículo 1, fala assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Se dá para medir, agora eu te pergunto: Jesus tem fim? Quem que é eterno? Deus é eterno, Jesus é eterno. Então ele sempre vai nos amar porque não tem fim. Jesus te ama até o fim, mas onde é o fim de Jesus? Tem fim. É algo tão grande o amor de Deus que a mente humana não consegue compreender quão grande é o amor de Deus por nós. É algo, vamos dizer assim, que é tão incompreensível que dá para dizer que é irracional. É irracional, não cabe na nossa mente o tamanho do amor de Deus por nós. Isso está em João 13, versículo 1, que Jesus, Ele te ama até o fim. Amém? E o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui, que é o finalzinho da versículo de João 3,16, que diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles são eternos. E Ele nos ama tanto que quer que nós sejamos eternos com Ele, sabe? Nós tivemos um início, né? Muitos creem que nós somos eternos junto com Deus. Outros teólogos, né, que falam que Jesus soprou o sopro de vida em nós, e desde lá nós já existíamos, mas não tinha consciência e tal, né? Mas é questão de umas crenças diferentes. Mas assim, Deus quer que nós vivemos o tempo todo, a eternidade com Ele, a vida eterna, para que todo aquele que Ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele quer nos amar eternamente, para todo sempre. Ele não quer nos amar apenas por este momento aqui na terra. E ele não tem nem como querer, porque Ele é amor, né? Ele quer demonstrar esse amor por nós durante toda a eternidade, durante todo o tempo nosso aqui na terra. Sim, Ele quer demonstrar aqui, mas Ele quer mostrar o quanto Ele nos ama lá no céu. Ele nos ama tanto que Ele vai mudar a gente, transformar a gente, quando Jesus voltar, transformar nosso corpo corruptível em incorruptível, né, em um corpo incorruptível. Nosso corpo é corruptível, nós morremos, apodrecemos, mas Ele vai tornar o nosso corpo incorruptível. E não só o nosso corpo, a nossa mente, sabe? Nós podemos viver para Ele plenamente, e por Ele plenamente. E eu acho interessante que hoje nós vemos muitos pregadores falando sobre o amor de Deus, falando sobre que Jesus te ama, Jesus te quer, e eles perguntam: você quer aceitar Jesus? Esse Jesus que te ama, esse Jesus que te quer para sempre perto dele? É unânime a pessoa falar: claro que quer, eu quero, né? Todos queremos. Imagine se perguntar quem quer Jesus aqui e quer viver esse amor, todos levantariam as mãos, né? Se desse até as pernas, para confirmar com clareza: eu quero esse amor de Deus. Mas eu acho interessante que antes de ter a vida eterna, nós precisamos o quê? Crer. Para que todo aquele que nele crê. E eu estava tendo um discipulado com Samuel, e eu falei para ele que o crer, muitas vezes quando nós lemos esse versículo, nós achamos que o crer é o crer apenas que Jesus morreu na cruz para nos salvar.
Mas não é apenas isso, é o crer em tudo aquilo que Jesus disse também. É o crer em Jesus completo. É a mesma coisa, eu acredito que o Obedias existe, mas eu não acredito no que ele fala. Tem gente que crê em Jesus dessa forma, não, acredito que Jesus morreu na cruz, mas eu não acredito que está lá na Bíblia, e não vive aquilo que está escrito. Porque quando nós passamos a viver de uma forma, quando nós queremos esse amor de verdade, não tem como. Além de querer, nós queremos transmitir esse amor que nós sentimos, nós queremos, vamos dizer assim, recompensar a Deus, vamos dizer de uma certa forma, por mais que nunca vamos conseguir chegar aos pés do tamanho do amor de Deus, né? Transmitir para Ele o nosso amor por Ele. Mas assim, o crer é crer no completo. A palavra de Deus nos diz lá em João, né, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí ali dá para pôr em vez de verbo ali que dizer palavra. Jesus é a palavra. Então se nós cremos em Jesus, nós cremos no quê? Na palavra, não é verdade? Então se nós cremos em Jesus e nós cremos na palavra de Deus, nós vivemos o quê? A palavra. Jesus nos ama, sim, Ele nos ama, Ele quer você perto dEle, quer, mas a Bíblia nos fala que Deus, Ele não se dá bem com o pecado, tá ligado? Deus não se associa com o pecado. E muitas vezes nós queremos esse amor de Deus, nós queremos viver o amor de Deus, viver a plenitude de Deus, viver Deus, mas não queremos a responsabilidade que Deus quer nos dar. Se você falar, aceitar Jesus de todo o coração nesse momento e morrer, você vai para o céu. Mas se você continuar vivendo, você tem que ter uma vida íntegra e reta. Lá em Efésios, vamos abrir? Efésios capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8 e 10. Esse versículo é muito conhecido. Eu vou falar bastante versículos conhecidos aqui, que as pessoas pegam somente um versículo e esquecem de lerem o resto. Amém? Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o quê? Boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Muitas vezes nós lemos somente essa parte, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí lembramos dessa parte, não por obras para que ninguém se glorie. Morreu aí. Esse é o versículo que todo mundo diz para evangelizar, para pregar o evangelho. Mas o próximo versículo diz: porque somos o que? Criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós nos tornamos nova criatura, para fazermos o que? Boas obras. Então quando nós aceitamos o amor de Jesus, automaticamente nós passamos a fazer boas obras. Então não tem como ser salvo e continuar nas más obras. Não tem como aceitar Jesus e viver uma má conduta. É impossível, porque nós somos nova criatura. Um lápis vai ser sempre lápis. Você não vai conseguir fazer um lápis transformar em uma caneta. Jesus Cristo nos transforma em uma nova criatura, e a nova criatura vai ser sempre parecida com Cristo, ou vai lutar para ser. Não tem como. Entende? Jesus te ama, Jesus ama todo mundo, mas Jesus quer mudar todo mundo. Jesus quer transformar todos parecidos com Ele. Amém? Então entendam que é isso que a Bíblia quer nos dizer. O evangelho barato que é pregado hoje, não basta você levantar a mão e falar, eu aceito Jesus, mas quer viver como Jesus viveu aqui na terra? Dedicado a Deus. Está certo que você não precisa mais morrer numa cruz, dê glória a Deus por isso. Não precisa passar pelos que os apóstolos passaram. Não precisa mais passar pelos que os reformadores passaram. Pessoas eram queimadas por amor a Cristo.
sabe? Eles viviam para Cristo, eles eram pequenos cristãos aqui na terra, que viviam para pregar o Evangelho, e esses sim, conseguiam, vamos dizer assim, dar um pouco do amor dele para Deus, através de suas ações, de atitudes. Pessoas morriam queimadas por amor a Cristo. Hoje nós não precisamos passar por isso. E mesmo assim, nós deixamos de ser verdadeiros cristãos, porque é muito fácil, é muito prático. Hoje muitas igrejas pregam: aceita Jesus, verbalize, fale, eu amo Jesus, eu quero Jesus, eu me converti. Acredita que o que apenas falar vai mudar alguma coisa. É necessário dizer. É necessário verbalizar? Cara, eu creio que sim, né? Porque nossa assinatura é espiritual, é através da palavra, né? Nós temos que dizer sim, mas não basta somente dizer, é um conjunto. É um conjunto. Nós temos que sim verbalizar, dizer que amamos a Cristo, falar, anunciar o Evangelho, mas também viver. Em nossas veias tem que correr o sangue, a palavra de Cristo tem que correr em nossas veias, ser apaixonado. Eu olho assim e vejo, Deus, como eu sou falho, porque eu não me vejo assim tão apaixonado, e eu estou buscando para isso, sabe? Eu quero transpirar o amor de Deus, eu quero viver aquilo de verdade, entende? Em João capítulo 3, nós lemos João 3,16, né? Agora vamos ler do 16 em diante. Abram lá, João, de novo, primeiro. João 3, nós lemos o 16, né? Vamos ler a partir do 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então vocês entendem que quando aceitamos a Jesus, automaticamente nós vamos para luz, e na luz nós demonstramos o quê? As nossas obras. Eu quero aceitar Jesus, mas saiba que você também tem que viver para Ele, sabe? E o viver para Ele é algo bom. Achamos que não, né? Nós lemos aquele versículo, aquela música: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, não é? Todas as coisas cooperam para aqueles que amam. E logo em seguida, eu não anotei onde que está escrito. Alguém sabe onde está escrito? Sei, me fugiu. Mas logo em seguida esse versículo diz assim: todas as coisas cooperam para aqueles que o amam, mas que estão debaixo, né, do propósito de Deus. Todas as coisas cooperam, sim, para aqueles que amam, mas aqueles que amam e estão debaixo do propósito de Deus, né? Quem tem um Google no celular, dá uma pesquisada para mim, quero que vocês abram, eu esqueci de anotar aqui. Procura no Google, quem achou aí? Mas fala assim, eu quero que vocês fiquem bem gravados na memória, porque nós lemos e dizemos de boca cheia: todas as coisas, que nem nós cantamos hoje, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Olha que coisa linda.
É verdade? É verdade. Mas o restante do versículo o que diz? Mas para aqueles que estão debaixo. Então abre lá. Romanos 8. Nós até lemos então. Não, 28. O meu está assim, ó. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E uma coisa é certa, todos foram chamados, amém? Amém? Agora eu te pergunto, todos estão debaixo do propósito de Deus para a sua vida? E como que as coisas vão cooperar para você, se você não está debaixo do propósito de Deus? Deus te ama, mas Deus é justo. Deus quer que você vá para o céu. Deus quer, mas você tem que lutar para que aqui na terra seja um pedacinho do céu. Você tem que viver, respirar Cristo em sua vida. Sabe, tanto pecado bate em nossa porta, e o que nós dizemos? Muitas vezes nós abrimos e ainda damos lanchinho para o pecado. Entra, vamos comer alguma coisa. Enquanto isso, Jesus está batendo, e ninguém abre a porta para ele. Ou quando abre, entra aqui e vai só aqui na minha sala aqui, para resolver o probleminha tal. E depois pega Jesus, chuta na bunda e manda Jesus sumir na sua vida, porque já resolveu aquele problema. Enquanto isso, no quarto, na sala, está o pecado, a prostituição, a lascívia, os maiores pecados estão escondidos. E nós não queremos ir para a luz, que nem nós lemos no versículo anterior, né, que quando nós aceitamos Jesus, vamos para a luz, e na luz nós mostramos as nossas obras. Nós temos que amar. Jesus te ama, Jesus te quer perto dele, com certeza, não há dúvida. Jesus morreu na cruz por você. Ele já demonstrou o quanto ele te ama. Ele quer você, ele deseja você, ele quer que você vive perto dele. Momento de oração, momento de jejum, momento de ler a palavra com ele ali, sabe? Que nem os irmãos estão aqui grudadinhos, vai casar daqui uns dias, né? Ô paixão, e com Jesus. Aí quando nós aceitamos Jesus, aceitamos Jesus, nós somos assim também com Jesus no começo, sabe? Grudado, agarrado, aquele primeiro amor que você quer ler a Bíblia inteira em 2 dias. E lemos a Bíblia, assistimos um vídeo de pregação, e o tempo vai passando, daí dá 5 anos, já começa as briguinhas com Jesus. Jesus aqui não, instrumento quem manda minha vida sou eu, sabe? A vida com Jesus é parecido com um casamento, sabe? O problema é que Jesus é perfeito, não tem como bater boca com Jesus, sabe? No casamento, os dois são imperfeitos, os dois erram, mas no casamento com Jesus não, Jesus é perfeito. E se nós estamos casados com Jesus, porque a Bíblia nos fala que a igreja é a noiva de Cristo, e se nós estivermos casados com Jesus, e viver a vida com Jesus, porque Jesus é perfeito, Ele não vai errar, não tem como nós não prosperar, não tem como dar errado, todas as coisas, aí aquele versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, aí vai acontecer de verdade, porque você está debaixo do propósito. Agora eu quero que você medite um pouquinho, né? Você está debaixo do propósito de Deus? Você quer de fato esse Deus para a sua vida? Aqui são 80 anos, 90, 100, 110 para, né, está alto. E a eternidade? O que é a eternidade? O Arnaldo fez uma pregação, trouxe uma corda, demonstrou um pouco, né, para tentar comparar, mas não tem corda para demonstrar o tamanho da eternidade, né? Mas é por aí. Jesus quer viver a eternidade ao seu lado, e quer viver uma vida de recém-casado, grudado, junto, sabe? Não quer descolar de jeito nenhum. E Lucas 6, versículo 43 ao 46 diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é conhecida por seu fruto. Ninguém colhe figos de espinheiro, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira as coisas más do mal que está em seu coração,
Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Porque você me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E eu pergunto para a igreja, por que nós chamamos Senhor, Senhor, e não fazemos o que Ele diz? E a igreja está dizendo, a igreja hoje está vivendo uma vida onde é tudo muito fácil, é tudo muito simples. Teve uma época que a igreja ela vendia salvação, era tão mais fácil você dar uma fortuna para ter direito para ir para o céu. Hoje a igreja evangélica está vivendo a mesma coisa, está vendendo a salvação, dizendo que basta você levantar a mão ou dizer algo, dizendo que basta você dar o dízimo ou oferta, basta você pegar aquilo ou aquilo outro, que você tem direito do céu. Mas a Bíblia nos deixa claro que quando nós aceitamos o amor de Cristo, quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz, aceitamos de todo o nosso coração, não apenas aceitamos e ganhamos a salvação, mas nós temos uma vida nova. Nós somos uma nova criatura. Quando nós lemos a história de Nicodemos, diz que basta nascer de novo. Como assim nascer de novo? Como pode eu, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus deixou bem claro, como que, se as coisas naturais você não entende, como que vai entender as espirituais? Jesus estava dizendo que você não é mais aquilo que você era no passado. Quando você aceita Jesus, aquilo que você fazia no passado, hoje você não deve mais fazer. Se você matava, não mata mais. Se você mente, não mente mais. Se você rouba, não rouba mais. Nós vemos a história de Zaqueu. Antes de Jesus falar que houve salvação nessa casa, Zaqueu teve uma atitude. Zaqueu recolheu Jesus para dentro, ele era cobrador de imposto, recolheu Jesus para dentro da sua casa e disse da seguinte maneira, Jesus ficou um tempo, imagine que Jesus lá falou quem ele era, para que ele veio, e Nicodemos declarou, olha Jesus, eu vou pegar todo o meu bem, vou dividir aos pobres, e o que eu roubei, vou restituir, sei lá, dobro, triplo, sei lá, não lembro mais. E só depois dessa atitude, dessa fala que Nicodemos teve, de fazer uma boa ação, boa ação não, de devolver, vamos dizer assim, corrigir o erro, ou tentar corrigir o erro, aí sim que Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. A partir do momento que ele declarou uma mudança de atitude, Jesus declarou a salvação. Sim, se você disser hoje, levantar a tua mão e falar, eu aceito Jesus, você pode sim ganhar a salvação. Mas se você sair daqui da porta dessa igreja e voltar para a mesma vida que você vive, o diabo está esperando você. Porque nós precisamos sim mudar as nossas atitudes, mudar o nosso modo de ver o mundo, mudança. Nós vemos o Brasil hoje dizendo que está um crescimento de evangélicos, muito grande. Está crescendo o evangelho, os evangélicos está crescendo, está havendo muito crente. Mas dá para dizer que pode juntar 10, não dá um, sabe? Porque apenas foram na igreja, ouviram a palavra, se batizaram e continuaram a viver da mesma forma. Porque nós vemos nos outros países onde o evangelho verdadeiramente foi aceito, hoje são de primeiro mundo. O Arnaldo fez uma pesquisa de 10 países de primeiro mundo que você falou, 8 são, um que não era evangélico só, que a maioria são evangélicos, 9 são. 9 países, desses 10 países que o Arnaldo pesquisou, mais de 50% da população são evangélicos, são cristãos, mas cristãos verdadeiros. Hoje nós vemos os Estados Unidos está sofrendo muito, porque está vivendo uma crise dentro das igrejas, acreditando no evangelho barato, aquele evangelho que acha que é só aceitar Jesus, não precisa mudar de vida, é só dizer, só ir na igreja, só vir no banco e sentar, que as coisas vão mudar, mas quando sai para fora, continua roubando, continua maltratando sua esposa, a esposa maltratando seu marido, filhos mal criados, mas é evangelho. Por quê? Porque está indo na igreja, sou batizado da igreja X, mas isso não é a salvação. Esse não é o evangelho que Jesus tem pregado, que Jesus pregou. Esse não é o evangelho que nós vemos que os apóstolos pregaram.
É um evangelho de mudança. E é esse evangelho que a igreja hoje, Vida Abundante, quer anunciar para vocês, né? Os irmãos que estão assistindo, é isso que ele quer dizer. Esse é o verdadeiro evangelho, um evangelho de mudança, de restauração, de transformação. Não basta você apenas dizer: eu aceito Jesus. Você tem que viver Jesus. Amém? Vamos pôr de pé.